Oi, gente, tudo bom? Eu sou a professora Paula e hoje eu vou ler para vocês o conto A Marca na Parede, da escritora Virginia Woolf. Este conto já está em domínio público. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, pois dessa forma mais pessoas vão receber estes vídeos e você também vai ajudar o canal a crescer, vai me ajudar muito. Eu vou ficar muito feliz porque assim eu vou trazer mais conteúdos destes para vocês. Também não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar e de ativar o sininho, pois assim você vai receber todas as notificações. Eu estou começando uma playlist aqui no canal sobre Virginia Woolf, já tem vídeos anteriores sobre ela, um em que eu apresento o livro do qual eu estou lendo esses contos e o outro falando sobre ela, apresentando essa escritora e falando um pouco da vida dela. Então, hoje eu vou ler para vocês, como eu já falei anteriormente, o conto A Marca na Parede. A Marca na Parede. Foi talvez em meados de janeiro do corrente ano que pela primeira vez olhei para cima e vi a marca na parede. Para fixar uma data é preciso lembrar o que se via. Assim penso agora no fogo, na firme película de luz amarela sobre a página de meu livro, nos 3 crisântemos do jarro redondo de vidro em cima do console da lareira. Sim, devia ser inverno e tínhamos acabado de tomar nosso chá, pois lembro que estava fumando um cigarro quando olhei para cima e vi a marca na parede pela primeira vez. Olhei para cima, através da fumaça do cigarro, e meu olhar se fixou por um instante nos carvões em brasa. E aquela antiga fantasia da flâmula carmesim flutuando no alto da torre do castelo me veio à mente, e pensei na cavalgada de cavaleiros rubros subindo pela escarpa do penhasco negro. Para meu grande alívio, a visão da marca interrompeu a fantasia, pois é uma fantasia antiga, uma imagem automática, arquitetada quando criança talvez. A marca era uma pequena marca redonda, negra contra a parede branca, 2 palmos acima do console da lareira. Com que rapidez os nossos pensamentos se atiram em cima de um novo objeto, dando-lhe importância por uns breves instantes, tal como as formigas que carregam uma tira de palha com maior febre para largá-la logo em seguida. Se essa marca foi feita por um prego, não pode ter sido para um quadro, deve ter sido para um retrato em miniatura. O retrato de uma dama com cachos empoados, faces empastadas de pó e lábios como cravos rubros. Uma pista falsa, claro, porque as pessoas às quais esta casa pertenceu antes de nós teriam escolhido quadros do mesmo estilo, um quadro antigo para uma sala antiga. Este é o tipo de pessoa que elas eram, pessoas muito interessantes, e penso nelas dessa maneira, com tanta frequência, em lugares estranhos como este, porque nunca mais os veremos, nunca saberemos o que aconteceu depois. Queriam deixar esta casa porque queriam mudar seu estilo de móveis, assim disse ele, e estava ensaiando dizer que, em sua opinião, a arte deveria ter ideias que a sustentassem. Quando fomos separados, tal como se é separado ao se passar velozmente de trem por um lugar, da velha senhora prestes a verter o chá, do moço prestes a golpear a bola de tênis no jardim dos fundos da casa de campo. Mas quanto àquela marca, não tenho certeza a seu respeito. Não acho, afinal, que foi feita por um prego. É grande demais, redonda demais para isso. Posso me levantar, mas se me levanto e dou uma olhada, a chance é que de 10 para 1, que não serei capaz de dizer com certeza, pois uma vez a coisa feita, ninguém sabe como aconteceu. Oh, pobre de mim, o mistério da vida, a imprecisão do pensamento, a ignorância da humanidade, para mostrar o pouco controle que temos sobre nossas posses, o quanto esta vida é acidental, apesar de toda a nossa civilização. Deixe-me passar em revista apenas algumas das coisas perdidas ao longo da nossa vida. A começar por aquela que sempre parece ser a mais misteriosa delas, pois que gato abocanharia, que rato roeria 3 caixas azul claras,
com ferramentas para encadernar livros. Depois houve as gaiolas dos pássaros, as argolas de ferro, os patins de aço, o balde de carvão estilo Rainha Anne, a mesa de bilhar chinês, o realejo, tudo sumido, as joias também. Opalas e esmeraldas, abandonadas junto às raízes dos nabos. Uma empreitada espinhosa, com toda certeza. É um milagre que ainda tenha alguma roupa no corpo, que tenha onde me sustentar neste momento, dispondo de móveis sólidos à minha volta. Ora, se quisermos comparar a vida a alguma coisa, devemos equipará-la à experiência de quem vai num tufão pelo túnel do metrô afora a 80 km por hora, indo aterrissar na outra ponta sem um único grampo no cabelo, indo parar aos pés de Deus em contempla nudez, caindo de ponta cabeça nos campos de asfódelos como pacotes de papel pardo atirados de qualquer jeito pela abertura das caixas de coleta da agência dos Correios. Com os cabelos voando para trás, com o rabo de cavalo de corrida. Sim, isso parece exprimir a rapidez da vida, o perpétuo estrago e a perpétua regeneração, tudo tão casual, tudo tão fortuito. Mas, após a vida, a lenta ruína de grossos caules verdes, de modo que o cálice da flor, ao emboscar, nos inunda de luz roxa e rubra. Porque, afinal, não devemos nascer lá, como nascemos aqui, sem amparo, sem fala, incapazes de focalizar a vista, buscando às cegas nos agarrar a raízes de grama e dedões de gigantes. Quanto a dizer o que são árvores e o que são homens e mulheres, ou se existem tais coisas, isso é algo que não estaremos em condições de fazer por 50 anos ou mais. Não haverá nada a não ser espaços de luz e escuridão, atravessados por grossos caules, e bem mais alto, talvez, borrões em forma de rosa, de uma cor indistinta, cor de rosa e azuis esmaiados, que se tornarão, com o passar do tempo, mais definidos, que se tornarão, não sei o que. E, contudo, aquela marca na parede não é um buraco, em hipótese alguma. Pode até mesmo ter sido causada por alguma substância redonda negra, como uma pequena folha de roseira, deixada ali desde o verão, e eu, não dando muita atenção ao cuidado da casa, vejam o pó do console da lareira, por exemplo, o pó que, assim dizem, soterrou Troia 3 vezes seguidas, simples fragmentos de vasos categoricamente recusando, acredita-se, a inaquilação. A árvore encostada à janela bate muito de leve na vidraça. Quero pensar sossegadamente, calmamente, comodamente, sem que nunca me interrompam, sem nunca ter que me levantar da cadeira, pular facilmente de uma coisa para outra, sem qualquer sensação de hostilidade ou obstáculo. Quero mergulhar fundo, cada vez mais fundo, bem abaixo da superfície, com seus fatos crus isolados, para me firmar. Deixe-me pegar a primeira ideia que passa. Shakespeare, bom, ele servirá tão bem quanto qualquer outra. Um homem que se sentava solidamente em sua poltrona e ficava olhando para o fogo, e então um jorro de ideias caía perpetuamente de algum paraíso muito elevado, encharcando-lhe a mente. Ele apoiava a testa, inclinado na mão, e as pessoas espiando pela porta aberta, pois esta cena supostamente se passa de tardezinha, no verão. Mas como é chato isso, essa ficção histórica. Não tenho o mínimo interesse nisso. Adoraria ser capaz de topar alguma cadeia agradável de pensamentos, numa cadeia que indiretamente refletisse minhas próprias qualidades, pois esses são os pensamentos mais agradáveis até mesmo e com muita frequência nas mentes de pessoas modestas e sem pretensão de brilho, que acreditam genuinamente que lhes desagrada ouvir seus próprios elogios. Não são pensamentos que enaltecem diretamente a si próprios. Esta é a sua beleza, são pensamentos como este. E então entrei na sala. Estavam discutindo botânica. Eu disse que tinha visto uma flor crescendo num monte de lixo no terreno de uma casa velha em Kingston. A semente, disse eu, devia ter sido plantada no reino de Carlos I,
Que flores eram cultivadas no reino de Carlos I? Perguntei. Mas não lembro a resposta. Flores altas com pendões roxos, talvez. E por aí vai. Fico o tempo todo engalanando simpaticamente, furtivamente, a minha própria imagem do pensamento, sem idolatrá-la abertamente. Pois, se o fizesse, eu me flagraria e logo estenderia a mão em busca de algum livro para me autoproteger. De fato, é curioso como, instintivamente, protegemos da idolatria ou de qualquer outra maquiagem que possa tornar ridícula ou diferente demais do original para que continue a lhe dar crédito à imagem que temos de nós. Ou isso não é assim tão curioso, afinal. Trata-se de uma questão de suma importância. Suponha que o espelho rache, a imagem desapareça e a figura romântica, com todo o verde das profundezas das florestas à sua volta, não esteja mais ali, restando apenas aquela carapaça de pessoa que é vista pelos outros. Que irrespirável, raso, árido, óbvio, é o mundo em que ela se transforma. O mundo para não se habitar. Quando nos entreolhamos nos ônibus e nos trens subterrâneos, é no espelho que estamos olhando. Isso explica o vazio, o brilho vítreo em nossos olhos. Os romancistas do futuro compreenderão cada vez mais a importância desses reflexos, pois, naturalmente, não existe um reflexo só, mas um número quase infinito deles. São essas as profundezas que eles, quase infinito deles, irão explorar, esses os fantasmas que irão perseguir, deixando a descrição da realidade cada vez mais fora de sua história, dando-a como coisa já sabida, como fizeram os gregos e talvez Shakespeare. Mas essas generalizações não têm nenhum valor. O som militar da palavra é o que basta. Ele lembra artigos de fundo dos jornais, ministros do governo, toda uma classe de coisas, na verdade, que como criança pensávamos ser a coisa mesma, a coisa padrão, a coisa real, da qual não podíamos nos desviar nem pagar o preço de uma danação inominável. Generalizações trazem de volta, de algum modo, domingos em Londres, passeios dominicais, depois do meio-dia, almoços dominicais e também modos de falar dos mortos, roupas e hábitos, como o hábito de nos sentarmos todos juntos numa sala até certa hora. Embora ninguém gostasse disso. Havia uma regra para tudo. A regra para as toalhas de mesa daquele período particular era que deviam ser feitas de tapeçaria estampada, como pequenas molduras amarelas, como as que pode ver em fotografias de tapetes dos corredores dos palácios da realeza. Toalhas de mesa de tipo diferente, não eram toalhas de mesa reais. Que chocante e, contudo, que maravilhoso era descobrir que essas coisas reais, almoços dominicais, passeios dominicais, casas de campo e toalhas de mesa não eram inteiramente reais, eram, na verdade, semi-fantasmas, e a danação que caía sobre quem descria delas não passava de uma sensação de legítima liberdade. O que, pergunto-me, assume agora o lugar daquelas coisas tidas como padrão, como reais? Homens, talvez no caso de você ser mulher, o ponto de vista masculino que governa nossas vidas, que estabelece o padrão, que instaura a tabela de precedência, que se tornou, suponho eu, desde a guerra, um semi-fantasma para muitos homens e mulheres, e que logo, espera-se, será ridicularizado, indo parar na lata de lixo para a qual vão os fantasmas, os aparadores de Mogno e as gravuras de Lensen, deuses e demônios, inferno e assim por diante, deixando-nos com uma inebriante sensação de ilegítima liberdade, se é que a liberdade existe. Sob certas luzes, a marca na parede parece realmente se projetar da parede, e também não é inteiramente circular, não tenho certeza, mas ela parece estender uma sombra perceptível, sugerindo que, se eu deslizasse o dedo para baixo daquela faixa da parede, ela subiria e desceria num determinado ponto, num pequeno monte, num suave monte, com aquelas elevações, que, segundo dizem, ou são tumbas ou então acampamentos militares. Entre os dois, prefiro
num anseio por melancolia que sejam tumbas, como a maioria dos ingleses, e achando natural, no fim de um passeio, pensar nos ossos espalhados sobre a grama. Deve haver um livro a respeito. Algum antiquário deve ter escavado aquelas ossadas, dando-lhes um nome. Que espécie de homem, pergunto-me, é um antiquário? Em geral, coronéis, reformados, ouso dizer, trazendo equipes de trabalhadores idosos até aqui em cima, examinando torrões e pedras, em sincronia com o clero dos arredores, que está em pé desde bem cedinho e que lhes dá uma sensação de importância. E a comparação entre as variadas pontas de flecha exige longas viagens às cidades do condado, uma exigência agradável, tanto para eles quanto para suas idosas esposas, que anseiam por fazer geleia de ameixa ou limpar o escritório, e têm todo o interesse de manter aquela grande questão do acampamento ou tumba em perpétuo suspense, enquanto o próprio coronel se sente agradavelmente filosófico ao acumular evidência de ambos os lados da questão. É verdade que ele se inclina, afinal, por acreditar no acampamento, e ao ser contestado, lavra um panfleto que está prestes a ler na reunião trimestral da associação local, quando um ataque do coração o põe fora de combate, e seus últimos pensamentos conscientes não vão para a esposa ou o filho, mas para o acampamento, e aquela ponta de flecha ali, que está agora no armário do museu local, juntamente com o pé de uma assassina chinesa, um punhado de pregos elisabetanos, uma quantidade imensa de tubos de barro da era Tudor, um caco de cerâmica romana e a taça em pé. Nelson bebeu vinho como prova, para falar a verdade, não sei de quê. Não, nada está provado, nada se sabe, e se tivesse que me levantar neste exato momento para me certificar de que a marca na parede é realmente o que devo dizer, a cabeça de um prego velho gigantesco, cravado ali há uns 200 anos, que agora, graças ao paciente atrito de muitas gerações de criadas, mostrou sua cabeça para além de demões de tinta. Está tendo sua primeira visão da vida moderna, no espetáculo de uma sala de parede branca iluminada pelo fogo. O que ganharia eu com isso? Conhecimento, matéria para mais especulação. Posso pensar tão bem na cadeira sem sair do lugar, quanto em pé. E o que é o conhecimento? O que são nossos homens de saber, senão descendentes das bruxas e dos eremitas que se acocoravam em cavernas e no meio do mato, macerando suas ervas, consultando e transcrevendo a linguagem das estrelas, e lhes prestamos cada vez menos reverência, à medida que nossas superstições diminuem e aumenta nosso respeito pela beleza e pela saúde mental. Sim, podemos imaginar um mundo muito agradável, um mundo tranquilo, cômodo, com as flores tão rubras e azuis dos campos comunais. Um mundo sem professores ou especialistas ou donas de casa com perfil de policial. Um mundo que pudéssemos fender com o nosso pensamento, tal como um peixe fende a água com suas nadadeiras, roçando os caules dos nenúfares, pairando sobre ninhos de ouriços do mar, brancos. Como é tranquilo aqui embaixo, com raízes plantadas no centro do mundo e olhando para cima, através de águas cinzentas, com seus repentinos lampejos de luz e seus reflexos, e não fosse pelo almanaque de Whittaker, se não fosse pela tabela de precedência. Devo saltar da poltrona e ver de perto o que é realmente aquela marca na parede. Um prego, uma folha de roseira, uma rachadura na madeira. Eis a natureza, uma vez mais, em seu velho jogo de autopreservação. Esta cadeia de pensamentos, percebe ela, está pressagiando um simples desperdício de energia e até mesmo alguma colisão com a realidade, pois quer em algum dia seria capaz de levantar um dedo contra a tabela de precedência. O arcebispo de Canterbury vai à frente do Lord Chanceler. O Lord Chanceler vai à frente do arcebispo de York. Todo mundo vai atrás de alguém. Esta é a filosofia de Whittaker. E o importante é saber quem vai atrás de quem. Whittaker sabe.
e deixe que isso, assim aconselha a natureza, lhe sirva de alívio em vez de motivo de raiva. E se você se sentir aliviado, se você acha que deve arruinar esta hora de paz, pense na marca na parede. Entenda o jogo da natureza, seu estímulo à ação, como forma de dar fim a qualquer pensamento que ameace exaltar ou causar dor. Daí suponho eu, vem nosso leve desprezo pelos homens de ação, homens presumimos, que não pensam. Ainda assim, não há dano algum em pôr um ponto final nos desagradáveis pensamentos suscitados por contemplar uma marca na parede. Na verdade, agora que fixei o olhar nela, tenho a sensação de que me agarrei a uma tábua no meio do mar. Experimento uma gratificante sensação da realidade, que instantaneamente transforma os dois, arcebispos e lord chanceler, em sombras de sombras. Eis aqui algo certo, real, tal como, despertando de um sonho horroroso no meio da noite, ligeiro, acendemos a luz e ficamos imóveis, idolatrando a cômoda, idolatrando a solidez, idolatrando a realidade, idolatrando o mundo impessoal, que é a prova de alguma existência que não é nossa. É disso que queremos estar seguros. A madeira é uma coisa agradável de se pensar. Ela vem de uma árvore, e árvores crescem, e nós não sabemos como elas crescem. Por anos e anos elas crescem, sem prestar nenhuma atenção em nós. Nós, matos, nas florestas e na beira dos rios, coisas todas elas sobre as quais gostamos de pensar. As vacas fazem o rabo de leque nas tardes quentes. Elas pintam os rios de um verde tal que quando uma galinhola mergulha na água, esperamos ver suas penas todas esverdeadas quando ela volta à tona. Gosto de pensar que peixe, equilibrando-se contra a correnteza, qual flâmula flutuando ao vento, e nos besouros aquáticos, lentamente levantando domos de lama no leito do rio. Gosto de pensar na árvore, simplesmente. Primeiro a sensação maciamente seca de ser madeira, depois do ranger da tormenta, depois do lento, delicioso escoar da seiva. Também gosto de pensar nela, de pé, no desencampo, nas noites de inverno, com todas as folhas bem enroladas, sem nada de tenro exposto às balas de ferro da lua. Um mastro nu em cima de uma terra que fica rodando, rodando a noite toda. O canto dos pássaros deve soar muito alto e estranho em junho, e quanto frio os pés dos insetos nela trepados devem sentir à medida que fazem laboriosos progressos ao subir. As carquilhas da casca ou tomam sol eles mesmos em cima dos delgados toldos verdes das folhas, olhando reto à sua frente com olhos rubros e prismáticos como diamante. Uma a uma, as fibras estalam sob a imensa pressão fria da terra. Depois uma nova tormenta chega e, caindo os galhos mais altos, se enfiam fundo de novo no chão. Contudo, a vida não deu uma tarefa por encerrá-la. Há ainda 1 milhão de vidas, pacientes, alertas para uma árvore, por todo o mundo, em dormitórios, em navios, na pavimentação revestindo salas, onde homens e mulheres se sentam após o chá, fumando cigarros. Ela é cheia de pensamentos tranquilos, alegres, esta árvore. Eu gostaria de tratar cada uma delas em separado, mas algo está se metendo no caminho. Onde é que eu estava? De que se tratava? Uma árvore? Um rio? O almanaque de Whittaker, os campos de asfólido. Não consigo me lembrar de nada. Tudo se mexe, cai, desliza, desaparece. Há uma sublevação geral da matéria. Alguém está de pé por sobre o meu ombro dizendo: vai sair para comprar um jornal. Ah, é? Embora não adiante de nada comprar jornais, nunca acontece nada. Maldita guerra. Que Deus amaldiçoe esta guerra. De qualquer maneira, não vejo por que teríamos um caracol em nossa parede. Ah, a marca na parede era um caracol. Aqui nos despedimos. Eu desejo a vocês bons estudos e ótimas leituras. Se gostou, curte, comente, compartilha. Também não se esquece de se inscrever aqui no canal para ajudar o canal a crescer. Obrigada por assistir até aqui e tchau!